Muito bem. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, disse que pretende retornar ao cargo por ter, abre aspas, paixão pelo Brasil. Em entrevista à CNN, Bolsonaro disse que poderia colocar a mulher Michele Bolsonaro para disputar as eleições em 2026. Caso Michele fosse eleita, Bolsonaro afirmou que seria chefe da Casa Civil. Mas logo depois, Bolsonaro disse ao portal Metrópolis que a fala foi feita no campo das hipóteses e ressaltou que Michele disputará o Senado. Sobre Tarcísio de Freitas, Bolsonaro afirmou que o governador de São Paulo é um excelente gestor, mas que é necessário uma conversa com o povo para entender se ele pode representar a direita ou não. Questionado sobre o empresário Pablo Marçal, o ex-presidente disse que, abre aspas, tem potencial, fecha aspas, mas precisa se controlar. Sobre Gustavo Lima, Bolsonaro diz não saber se o cantor está maduro para ser presidente. Paulo Loyola, como você vê a questão da direita ser representada, o centro também, há muito tempo o centro, a centro-direita não tem um candidato, a centro-esquerda também não, o país está polarizado. Como você vê a possibilidade da volta? Hoje ele não pode voltar, o Jair Bolsonaro, então dos nomes aí que poderiam ser descortinados. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, e Romeu Zema foi também cogitado naquela entrevista, Ronaldo Caiado, que é o Gustavo Lima e o governador de Goiás. Como você vê a possibilidade aí da 2026, embora nunca é cedo para falar de sucessão? Bem, Capês, na verdade o que a gente está vendo é uma divisão muito grande na direita, talvez a maior dos últimos anos desde 2018. A inelegibilidade do Bolsonaro, praticamente que eu considero irreversível durante esse próximo período aí, ainda que haja muito interesse do campo e do próprio Bolsonaro em dizer que vai se candidatar, que pode ser, que é ele, até brigou com o presidente do partido, com o Valdemar, quando o Valdemar começou a lançar o nome do Tarcísio na imprensa e tudo mais. A questão é que o Bolsonaro tem um problema muito grande, que é justamente o que a política está sentindo, é o famoso cheiro de sangue na água. O movimento feito pelo Caiado de maneira muito agressiva, até um pouco anormal para o perfil que a gente vê normalmente, então o Caiado querendo ocupar esse lugar. Há quem diga que o movimento do Gustavo Lima foi feito em conjunto com o movimento do Caiado, que ele seria um quadro ali ligado ao Caiado, e efetivamente depois o Caiado foi o único presidenciável com o qual ele se reuniu. A gente tem uma divisão muito grande que ficou muito nítida na campanha aqui de São Paulo, que é de uma direita mais institucional, que apoiou Ricardo Nunes, e de uma direita mais efetivamente antissistêmica, que foi e apoiou quase um terço da população aí, o próprio Pablo Marçal. Em algumas pesquisas vem aparecendo muito bem. Então, Bolsonaro tem que controlar o tom, não pode atacar do jeito que gostaria de atacar. Já vem fazendo falas aí até contra o próprio Nicolas Ferreira, no sentido de também estar se sentindo ameaçado pelo deputado. Então, os filhos são muito mal avaliados, tanto que, em boa parte, os filhos sequer são testados aí nas pesquisas de tão mal que vão. E, aparentemente, fica nesse jogo também de morde e assopra no que se refere à sua mulher e a possibilidade dela ser a herdeira do seu próprio capital político. Então, veremos briga, veremos outras trocas de farpas aí dentro da direita, porque o que acontece é que ficou um vácuo com a inelegibilidade do Bolsonaro e estão disputando esse lugar. Davi Andrade, e aí, como é que fica as opções? Tem eleitor que gosta do Estado mais assistencialista, ainda que endividado, outros que apostam no equilíbrio fiscal, na gastança mais responsável do dinheiro público, enfim, são opções econômicas que são colocadas aí. Como você vê a possibilidade aí da sucessão, da direita ter um espaço ocupado? E só tem lugar no Brasil hoje para a esquerda e para a direita? Quem tem uma visão mais de centro, um pouco mais, tá fora desse jogo, parece que é lá ou cá, hein? Capês, essa polarização, de fato, é um dado político importante, né? O Brasil está polarizado. Eu até tenho uma opinião, sabe, Capês, em relação a essa questão da polarização, que
que eu não acho de todo negativa não, sabe? Porque, a rigor, antes do presidente Bolsonaro assumir a presidência, o que nós tínhamos no Brasil em cenário político? Era uma onda só, né? Era uma onda só, a onda da esquerda. Era a onda da esquerda que dominou o Brasil desde a redemocratização. Então, eu acho que o movimento de direita só assume de fato protagonismo a partir daqueles movimentos de 2013, movimentos populares de 2013, com a eleição de Bolsonaro. Em relação a essa disputa de espaço na direita, né, eu tenho uma opinião também, Capês, que é de fato uma disputa saudável, porque a direita tem produzido bons líderes, diferentemente da esquerda, que só tem Lula, né? Diferentemente da esquerda, que só tem Lula. Saiu o Lula do cenário, quem entra? Quem tem capacidade no PT ou nos partidos de coligação do PT para assumir o protagonismo político do presidente Lula? No meu modo de ver, ninguém. Ninguém. Na direita, tem vários atores, né? O próprio Bolsonaro, que acho muito difícil ele se candidatar em função da inelegibilidade, mas nós temos a própria primeira-dama, a Michele, né, que é um nome forte, né? Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, que faz um governo extraordinário, o governador Zema em Minas, Ronaldo Caiado em Goiás, são várias lideranças que despontam. Agora, é claro que a direita vai ter que sentar na mesa e se organizar, porque se chegar dividida também na eleição de 2026, né, é perigoso, porque o presidente Lula tem um cacife político ainda importante. Então, se chegar dividida a direita, corre o risco de perder a eleição também em 2026. Esse que é o ponto. E o centro, Capês, vai balançar para um lado ou para o outro. Vai depender para onde que o vento vai tocar, né? Ah, vai para mais para a esquerda, o centro vai para lá. Ah, não, vai ser mais para a direita, o centro vai para a direita. O centro é esse. No centro do Brasil, é assim que funciona secularmente, né? Muito bem. João Belutti, como é que fica o poder do caso Bolsonaro, ao que tudo indica, não seja candidato à presidência? Tudo pode acontecer, o Trump acabou sendo. Então, mas se ele não for, como é que você vê a capacidade que ele tem de transferência de voto? Hoje, numa pesquisa, ele com o Lula, eles alternam, uma hora ele está um pouco à frente, outra hora o Lula está na frente. Então, como é que fica isso? Eu estive recentemente pelo Nordeste viajando, e eu não gosto de falar de política quando eu viajo. Aliás, eu não falo nunca, porque hoje em dia você abre a boca e você é capaz de apanhar. Então, eu fico quieto, mas você vai sentindo... E todo mundo vem perguntar isso. Vem perguntar, eu quero... Não falo, não sei nada. Agora, impressionante o carinho e o prestígio que o Jair Bolsonaro tem no Nordeste, ao contrário do que se poderia imaginar. Como é que você vê a capacidade de transferência de voto do Jair Bolsonaro numa suposta eleição agora, em que polarizada entre apenas um candidato de esquerda e um de direita? Pois é, Capês, como você colocou, no Nordeste o Bolsonaro aumentou os votos em alguns locais do Sudeste, onde ele diminuiu na última eleição e que ele acabou sendo derrotado conforme foi decretado. Agora, o que a gente vê é que a política, normalmente, o que se diz é que ela tem uma fila, né? E a Michele Bolsonaro é novata na política, nunca disputou nenhum cargo, me parece que dirige o PL Mulher, né, que não sei se cacifaria para atividade política. Não existe um determinado curso, algo que você faça para virar um bom político. Existem, né, possibilidades, você atuar em várias áreas, políticas públicas, direito, contabilidade, enfim, existem algumas áreas que lhe cacifam a pleitear algo político. Mas, no final das contas, o político é um grande gestor, ele é um gestorzão, é isso que ele faz, gere um monte de áreas, tem que colocar um misto de técnicos e políticos nas áreas. Só pela oportunidade, essa foto, só para comentar, né? Na entrevista, o Bolsonaro reclamou que nessa foto foi feita num outro momento. Ele falou algo, a medalha na Câmara, foi a medalha Anchieta na Câmara Municipal, e o Pablo Marçal disse que essa foto mostrava que o Bolsonaro estava apoiando ele. É por isso que ele falou que precisa se controlar. Eu só te interrompi por causa do contexto que entrou a foto. E fez o mesmo em relação ao Trump agora, né? E também... Postou o vídeo do Trump. E comentou também, exato como o Paulo Loyola lembrou, comentou também que fez isso em relação ao Trump. Então, que ele precisa amadurecer um pouco. A palavra volta para você, eu só te interrompi pela oportunidade. Não, mas foi correta a intervenção, até porque acho que com essas declarações e atuações do Marçal, ele, na minha visão, posso estar equivocado ou não, que ele se desgastou completamente no campo da direita. É o que eu penso com essas atitudes. Essa do Trump foi a cereja do bolo. Eu não tenho a confirmação se foi ele que alastrou o vídeo, mas me parece que teria sido ele próprio a postar o vídeo do Trump, dando a entender que estava lá na posse, que é um evento essencialmente para os americanos, né? Não tem tanta essa coisa dos estrangeiros como se cogitou agora. Agora, eu acredito que o que está mais na frente, na fila puro sangue da família Bolsonaro, seja o Eduardo Bolsonaro. E, naturalmente, tanto o clã Bolsonaro não fala isso externamente, fala
tem falado o Jair no sentido de ser ele o candidato. Eu também acredito baixas as chances de reversão da inelegibilidade, considerando o cenário pró-Supremo, inclusive com declarações dos próprios, né, ministros antecipando votos nesse sentido. Eu acredito que o Jair tende a apoiar alguém desse centro. Agora, por exemplo, o caso do Gustavo Lima, que tem se cogitado. O Gustavo Lima, não se sabe quais as opiniões políticas dele. Especula-se que ele transite com gente de todo o meio político, que ele seria um grande gestor nas suas empresas, o que daria, de alguma forma, uma expertise para tentar voos políticos. Mas, assim, o que ele pensa sobre os grandes temas? Não sabemos. E como no Brasil a política acaba sendo uma política de celebridades, o Jair, o Lula acabam sendo grandes celebridades. Nem sempre tomam decisões que coadunam com aquilo que eles externalizam, mas acabam sendo celebridades. Vídeo, caso do Gustavo Lima, quais as ideias? Ele tem que trazer ideias, apontar, né, ingressar em algum movimento político, não simplesmente falar que vai ser candidato pela questão musical dele ou fama musical. Mas acredito que é isso. Acho que, veja, Tarcísio, Caiado agora inelegibilidade, acho que o Jair vai ter que optar por alguém nesse sentido, e o Zema correndo por fora. Não vejo com maus olhos mais de uma candidatura nesse campo da direita, Cabeça. Maria de Carli, e aí? Parece que um Pablo Marçal apoiado por Jair Bolsonaro ou um Tarcísio de Freitas apoiado por Jair Bolsonaro seriam candidatos competitivos. Mas parece que o Marçal já brigou e também ele já se encrencou todo com essa história do laudo falso. Pois. E pode se tornar inelegível também, sendo, portanto, uma carta fora do baralho. Então, Marçal, fato é que ele foi um fator extremamente disruptivo, né, para uma direita que vinha crescendo organicamente a níveis nacionais, né? A gente sabe que a gente sempre teve uma predominância de centro-direita nos cargos legislativos, nas casas legislativas, mas a nível executivo esse crescimento já não vinha acontecendo. Então, o Marçal foi o fator disruptivo desse crescimento que vinha ocorrendo e fragmentou, de fato, a direita. Todos os meus colegas anteriormente apresentaram nomes bastante competitivos, né? Já foi dito mais de uma vez aqui os nomes. Resta saber, a gente vive num Brasil onde tem vários Brasis. Qual é o nome, de fato, que tem peso para quebrar as barreiras nacionais do nosso país? Nordeste tem uma lógica eleitoral, Sul tem outra lógica eleitoral. Então, eu queria, assim, parafrasear aqui, trazer o que o meu colega João disse em alguns aspectos, né? Aqui no Brasil, nós temos uma certa simpatia com candidatos celebridades. Mas, meu querido João, atualmente, no mundo da política que virou um reality show, quem tem o fator celebridade debaixo do braço já chega na frente na corrida. A gente viu isso com o Marçal. Melhor recorte, né? Independente do que falou, né? Exato. Ninguém tem mais tempo para ficar vendo mais de 1 minuto de vídeo nas redes sociais. Então, é uma problemática, porque torna o debate importante da política raso, mas é o que é na atual democracia digital. Então, falando o que você disse sobre o Eduardo Bolsonaro, muito importante falar que o Eduardo Bolsonaro esteve nos eventos relacionados à posse dos Estados Unidos e foi apontado pelo Steve Bannon, que, para quem não sabe, o Steve Bannon é o primeiro estrategista político do Trump lá atrás. Ele foi um dos responsáveis por fazer o grande showman, a grande celebridade da política atual é o Trump. É ele que foi responsável por fazer o Trump e ele levantou, né, o Eduardo Bolsonaro e disse que seria o futuro presidente do Brasil. Então, isso deu, de fato, muita canja. O nome Bolsonaro é um peso grande nacional. Então, resta saber se os outros nomes teriam esse passe aí para conseguir renome nacional. Vamos ver o que acontece. Agora, também, de fato, o problema da liderança, de quem vai ser o candidato de um lado e de outro, parece que nos dois lados igualmente. Não existe ainda um nome definitivo, mas a direita parece ter nomes mais competitivos.